Olá, eu sou Larissa Lira, advogada, especialista em direito público, palestrante, e hoje falaremos de um tema muito importante e relevante, que é a pedofilia. Você já deve ter ouvido falar em crime de pedofilia. Esse termo é frequentemente utilizado de forma equivocada pelas pessoas no geral e pelos meios de comunicação, porque a lei brasileira não possui esse tipo penal. A pedofilia, que é o desejo ou atração sexual de um adulto por crianças ou adolescentes de até 14 anos de idade, se enquadra juridicamente no crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Diferentemente do que muitos pensam, nem todo pedófilo é criminoso, porque sendo a pedofilia uma doença, um transtorno psicológico, se o adulto não abusar da criança ou do adolescente, passar a sua vida inteira sem registrar, fotografar, ter posse de conteúdo ou fazer algum mal a uma criança ou adolescente, ele não vai ser um criminoso. A pedofilia é uma doença, é um transtorno psicológico, não tem cura e o tratamento precisa ser contínuo. É importante informarmos que o pedófilo em si não tem nenhuma característica pessoal que facilite a sua identificação. Não tem uma profissão específica, um hobby específico, classe social, raça, cor, religião, sexo, podendo ser homem ou mulher, e nem sempre é homossexual, como muitos pensam. E a pergunta que muitos fazem é: como então identificar essas pessoas? O fato, na verdade, é que não tem como identificá-los. O que nos resta, na verdade, é saber algumas estatísticas para ficarmos atentos. Sabemos que a grande parte dos abusos sexuais ocorrem por pessoas próximas da criança ou do adolescente e não exclusivamente por estranhos. Vejam, apenas 10% são por estranhos, 30% são por pessoas próximas, amigos, vizinhos, colegas de rua, da escola, da igreja, e 60% são familiares ou parentes próximos dessa criança ou desse adolescente. Infelizmente, a população hoje em dia está muito exposta à pornografia. Especialistas afirmam que até 30% das crianças até 10 anos de idade terão contato com conteúdos pornográficos. E 60% que acessam esse conteúdo são meninos, enquanto 40% são meninas. Isso acaba alterando o entendimento entre o que é certo ou errado para aquela determinada população ou determinada idade. Uma coisa é fato: as crianças ou adolescentes mais vulneráveis são aquelas que têm menos atenção dos seus pais ou responsável. Mas isso não é uma regra, a fim de que os pais ou responsável se culpem, caso isso venha a acontecer. Mas a melhor forma de combatermos esse risco, e eu sou mãe e posso te afirmar isso, é dando aos nossos filhos ou filhas a oportunidade de conversarem conosco sobre qualquer assunto, sem nenhum tipo de discriminação. Isso ajudará muito a criança a se queixar com você quando alguma coisa estiver acontecendo. Ouçam, nunca menospreze a queixa de uma criança ou adolescente. Escute o que ela tem a dizer, porque na maioria das vezes esses criminosos e esses crimes sexuais confundem a cabeça das crianças e dos adolescentes. O pedófilo criminoso, quando se aproxima da criança ou do adolescente, ele embaralha a sua cabeça. Com brincadeiras, jogos de mentira ou verdade, o que é segredo e o que não é segredo, isso faz com que a vítima fique confusa e muitas vezes é ameaçada para não contar para os seus pais. No entanto, se essa criança tem abertura para conversa com seus pais ou responsável, outro adulto de confiança sobre qualquer assunto, isso vai ajudar e muito a interromper qualquer forma de negligência e risco a essa criança ou adolescente.
Vivemos um grande avanço na tecnologia e a internet pode ser, sim, um paraíso ou um grande pesadelo. E os criminosos se utilizam muito dessa ferramenta para atrair as suas vítimas. Então, vai uma dica: monitore o seu filho ou a sua filha. Veja o que estão vendo, ouvindo ou fazendo na internet. Evite deixá-los sozinhos. Aos pais incumbe o dever de guarda, sustento e educação dos filhos, devendo mantê-los a salvo de toda e qualquer situação de risco. Vale destacar que esses abusadores, por muitas vezes, se disfarçam de crianças para ganhar a confiança da outra criança, a fim de conseguir fotos, nudes, outros registros e ainda fazer ameaças. Entendam bem, pedofilia não é igual a crime e nem abuso sexual. Já a violência sexual é um crime e precisamos denunciar. A Lei 13.431 de 2017, a famosa Lei da Escuta Especializada e do Depoimento Especial, busca coibir a violência contra criança e adolescente nas diversas formas, dentre elas a violência sexual. E veio para somar com as normas já existentes e institui mecanismos mais eficazes para a atuação do poder público nas diversas esferas de governo e também nos setores da administração, a fim de assegurar um atendimento mais célere, qualificado e humanizado às nossas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Infelizmente, o Brasil é um dos maiores consumidores online de pornografia infantil e assegurar os direitos da criança e do adolescente é um dever de todos nós, enquanto família, sociedade, comunidade e poder público. Precisamos combater este mal e a maneira é garantir a proteção integral e prioritária às crianças e adolescentes. Denuncie aos órgãos competentes sempre que houver a suspeita ou a confirmação de crimes sexuais envolvendo essa classe. Denuncie pelo Disque 100, ligue 190, procure o conselho tutelar da sua cidade ou a delegacia da Polícia Civil. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Diga não à pedofilia. Escute o seu filho, não menospreze as suas queixas. É um assunto muito sério e muito importante. Proteja o seu filho. O Reaja Mulher está aqui para orientar você. Obrigada por nos assistir. Continue nos acompanhando. Até o nosso próximo encontro.